Eu fui fruto de um duplo adultério. Um plano de aborto foi gerado e muito medo das consequências. Minha mãe e eu fomos vítimas de violência doméstica durante os 9 meses de gestação. Quando nasci, fiquei 3 dias sem poder encostar nela, pois ela estava com uma espécie de urticária. Quando voltamos para nossa casa, fomos surpreendidas por um arrombamento desta. Com um forte barulho, assustei-me muito e desmaiei. Minha tia, que cuidava de nós, tirou-me do berço desmaiada e colocou-me debaixo do chuveiro frio para eu reagir. Após isto, comecei a ter crises que médico algum conseguia descobrir do que se tratava. Até que com 11 meses, um desses revelou que se tratava de síndrome traumática por causa das violências sofridas. Ainda criança, fui abusada sexualmente. Na adolescência, sofri bullying por ser uma menina bruta e inconstante. Posteriormente, fui diagnosticada com transtorno de humor. O homem que eu acreditava ser meu pai faleceu e depois de 3 anos descobri que ele não era meu pai biológico. Então conheci o meu verdadeiro pai, que não pôde me assumir como filha por conta de sua família e filhos. Eles não sabiam da minha existência. Eu cresci em um bairro periférico da minha cidade, onde a maioria dos usuários de droga moravam. Então, quando eu dizia que era de tal bairro, as pessoas me olhavam torto e as mães das minhas colegas proibiam-nas de andar comigo e de visitar a minha casa. O tempo foi passando e eu me tornei uma jovem deprimida. Chorava todos os dias. E as pessoas costumavam me chamar de chata, insuportável, então quase não tinha amigos. Eu buscava a figura do meu pai nos rapazes, então as relações nunca davam certo. Fui morar na capital do estado e comecei a vender doces na faculdade para poder pagar as contas, quando ocorreu outra espécie de assédio moral. O doce mais vendido era o alfajor, então este era o meu apelido na sala. Meus colegas pirraçavam sem dó, mas não desisti. Consegui um estágio e perseverei até me formar. Após isto, o meu pai e eu nos reencontramos, pois ele precisou se hospedar na minha casa por questões de doença. Então ele pôde conhecer a minha essência e a reconheceu. Já na faculdade, sempre fui uma boa aluna e ao me formar, continuei como voluntária no estágio. Após finalizar a especialização, a instituição de ensino me convidou para ensinar em um curso da pós-graduação Lato Sensu. Neste período, comecei a escrever o meu primeiro livro, Caderninho e Outros Contos, e a dar palestras em outras faculdades também. Houve um concurso de melhor trabalho de conclusão de curso, no qual me inscrevi e ganhei o prêmio em primeiro lugar. Comecei a acreditar aí que Deus tem planos para mim. Embora ainda sofresse de depressão e tivesse tentado suicídio algumas vezes, continuei perseverando. No ano seguinte, decidi abrir uma editora. Muitas pessoas zombaram de mim, chamando-me de louca e sonhadora, mas pesquisei, estudei e abri a editora, publicando meu segundo livro, aquele que foi o meu TCC, Quarto de Despejo, Autoficção e o Mito do Escritor, que conta a história de Carolina de Jesus, ex-catadora de papel. Neste mesmo ano, fui a São Paulo, no Museu Afro, conhecer os escritos originais desta escritora. Mais uma vez, pude sentir que Deus tem planos para mim. Comecei a divulgar a editora e escritores de Minas Gerais, São Paulo, Brasília, Salvador começaram a me contratar para publicar os seus livros. Então, as mesmas pessoas que me criticaram um dia passaram a dizer: "Nossa, Deus puxa seu saco, você está sendo honrada." Decidi que faria a seleção para o mestrado. Fiz e passei em 6º lugar. Por questões da depressão, precisei ir embora da capital que morava, então voltei para o interior onde cresci. Eu tive uma crise terrível, na qual perdi totalmente a razão, não conseguia raciocinar claramente, e várias pessoas da igreja começaram a orar por mim. Elas iam até meu quarto na casa da minha mãe e erguiam a voz em oração, até que eu consegui me reerguer. Fui convidada para ensinar em outra faculdade, lá no interior mesmo, onde comecei com uma disciplina no primeiro semestre. No segundo semestre, eu já estava com 2 disciplinas,
no terceiro semestre com as 2 disciplinas e na coordenação do núcleo de pesquisa, com mais 2 colegas. Tornei-me autônoma de mim mesma novamente. Continuei editando novos livros. Lancei a versão inglesa do meu segundo livro, um terceiro sobre depressão e universidade na modernidade líquida, o meu primeiro romance, O Piano e a Noite, e um manual sobre trabalhos de conclusão de curso, o qual a instituição de ensino que leciono adquiriu 25 exemplares para a sua biblioteca. Então passei em 4º lugar no doutorado em estudos culturais em Portugal. Consegui um lá na residência universitária da instituição e os meus empregadores manterem o meu trabalho de forma remota, para fazer o que mais amo e nasci para fazer, ensinar. Paralelamente, passei a editar livros de escritores portugueses e moçambicanos, além dos brasileiros. Assim, a PG Editorial tornou-se internacionalmente conhecida. Hoje, olhando para tudo isto, concluo que sim, Deus tem planos para mim. Eu digo, eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus é Deus de dupla honra. Tão somente creiamos e sejamos fortes e corajosos. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis o dobro e tereis perpétua alegria. Isaías 61, verso 7.